Olá você, sábado aqui na CBN, estamos começando o primeiro episódio do CBN Motor. Eu sou César Urniani, piloto de testes. E eu sou Enzo Urniani, jornalista, muito feliz em estar de volta aqui na CBN Campinas, onde o programa CBN Motor começou lá atrás como pílula, virou podcast e agora programa que acontece aos sábados de manhã, junto aí com você de Campinas, toda a região e Ribeirão Preto. Pois é, e depois eterniza, né? Vai para o mundo inteiro através das redes sociais, né? Vamos lembrar que a gente pode, né, fazer contato com você através de Instagram, através do YouTube, onde vai estar, né, o programa rodando, e é um prazer para a gente estrear aqui, né, o CBN Motor na CBN todo sábado, batendo um papo com você. E aí vamos ver a escalada do programa, o que é que nós vamos ter aqui ao longo desse sábado, Enzo? É isso, Cezão. Não só esse sábado, né? Mas vou apresentar aqui os quadros que vão acompanhar a gente durante todos os programas do CBN Motor. Tá. O primeiro deles é ele, o É Pra Acabar, né? Trazendo aí curiosidades, coisas adversas aí do mundo automotivo, e nesse primeiro quadro a gente vai falar sobre a nova CNH, assunto Legal. bastante polêmico. Também teremos o Impressões ao Dirigir para te ajudar aí a escolher o seu carro novo. Hoje, quem nos acompanha pelo YouTube consegue ver atrás da gente aqui na nossa garagem, né? O GWM Raval H6, que foi o carro escolhido e testado pelo Cezão para a gente falar sobre ele. Teremos também notícias automotivas, onde a gente vai repercutir as falas aí dos CEOs, tanto global quanto o nacional aí da Volkswagen sobre o futuro da marca agora em 2026. Teremos também, para tirar algumas dúvidas, o Pra Que Serve, e hoje falando sobre o Start-Stop, e por fim, dicas de direção, onde vamos falar sobre o espelho retrovisor. Pois é, então tudo isso vai ter aqui no CBN Motor, fica com a gente coladinho aqui para você pegar essas dicas aqui que o Enzo comentou. A gente começa também aqui o CBN Motor falando um pouco sobre história, né? Você tem ideia, Enzo, do que aconteceu em 1960 na indústria automotiva? 1960, quase 60 anos atrás. Quase 60 anos atrás. Não sei, Cezão. Lá em 1960 era lançado Aeroílis, pois é, um marco, né, para a indústria automotiva brasileira, sendo produzido ali em 1970 e 71 pela Willys Overland do Brasil, né, embora tenha sido descontinuado nos Estados Unidos, ou seja, os americanos não queriam mais lá em 55, o que é que nós vamos fazer com essas máquinas? Nós vamos construir aí um carro no Brasil, mas saiba que foi muito importante isso para a indústria brasileira, né, porque ela encontrou aqui um mercado de luxo em ascensão. O Aeroílis, para você entender, ele era equipado com um motor BF 161, Enzo, um propulsor de 6 cilindros em linha, 2.6. Você sabe quanto ele entregava de cavalaria? Não, deve ser 90 cavalos. Absurdo. Pra Um época, motor- absurdo. É um absurdo para a época, mas hoje, no motor 3 cilindros aí 1.0, você tira quase 200 cavalos, o que mostra o quanto evoluiu. Um pouco da história, né, automotiva. E você sabe que o Enzo, ele é bisneto de caminhoneiro, né? Eu, neto de caminhoneiro. E eu queria saber de você o seguinte, Enzo. Fala pra gente uma frase de para-choque de caminhão. É isso, nosso momento aqui em homenagem, né, aos caminhoneiros aí. E hoje, não só para os caminhoneiros, mas também para os últimos românticos. Opa! A frase do dia é: viajo porque gosto, volto porque te amo. Meu Deus, ele tá romântico, É, rapaz. são os últimos Gostei. românticos. Pois é, faz o seguinte, você que gosta de frase de para-choque de caminhão, manda pra gente aqui, né, no CBN Motor, pro Enzo, né, sábado Por que favor. vem, fazer a frase que você gosta aí de para-choque de caminhão. E o que temos, Enzo? E agora vamos para o nosso próximo quadro, falando agora então no É Pra Acabar, sobre a nova CNH, Cezão, que é um assunto que está em alta já faz algum tempo. Cada dia a gente vê mais dúvidas, né, sobre isso. Então hoje a gente vai repercutir essa questão.
Tanto que na internet a gente vê que tem um monte de gente tentando fazer, né, o que a CNH prometia agora para 2026 e não está conseguindo, né? Ok, é o começo, tal. Só que o que chama a atenção é que todo o propósito foi tornar a CNH mais barata. Até aí tudo bem, eu quero, você quer, todo mundo quer uma CNH mais barata, né? Só que para conseguir isso, eles não diminuíram taxas, eles não diminuíram impostos. Eles foram exatamente em cima da capacitação, diminuindo, por exemplo, a carga horária de aulas práticas, que era obrigatório 20 horas, agora só 2 horas. Você pode ter lá um instrutor autônomo, você pode usar o seu próprio carro, o que é um risco, inclusive, porque se acontecer um acidente, quem emprestou o carro, ele participa, né, da responsabilidade caso aquele aprendiz ali, né, de condução venha atropelar alguém, bater o carro, enfim, gerar algum dano. Não só isso, o que me incomoda e entrou no É Pra Acabar é que o Brasil é o país que mais mata no trânsito no mundo, né? Índia, China e Brasil são os 3 países que mais matam no mundo. Você vai nos hospitais, o que você mais tem é gente internada por conta de acidente de trânsito. Eu convido você a escrever aqui para nós no CBN Motor e dizer se você conhece alguém que morreu no trânsito. Todo mundo conhece. Se você parar para pensar, todo mundo conhece. É um parente, alguém que trabalhou, trabalhava com você, é alguém que era da escola, um vizinho, um pedestre, um ciclista, um motociclista, todo mundo conhece. Então, o assunto, ele merece o máximo de atenção. Nós precisamos ter uma carteira de habilitação barata, sim, mas ela deveria ser a capacitação para tê-la deveria ser igual a de ser um piloto de avião, para que não tivéssemos, né, tantos sequelados e tantos mortos no trânsito. Eu acho que o assunto capacitação ficou em segundo plano, que para mim é o mais importante, e aí algo muito populista de tentar torná-la barata, mais acessível. Tá, você está sendo mais acessível a uma coisa que é um BO gigantesco. Exatamente, Zezão. Isso, além de tudo isso que você trouxe de forma bem clara e bem precisa, a gente vê o quanto falta de informação ao redor dessa questão, né? Que é quantos meses a gente está falando sobre essa nova CNH e quantas dúvidas ainda estão surgindo ou dúvidas que não foram respondidas. Enfim, então realmente é um assunto que não deve acabar tão cedo, né? Toda essa discussão. Durante 3 anos eu fui embaixador do Maio Amarelo, né? Então a gente milita muito nessas questões de levar conteúdo, segurança, qualidade. A gente não quer ver as pessoas morrendo no trânsito, né? E a hora que a gente vê uma ação como essa, onde se fala pouco da capacitação e só de torná-la mais barata, para nós é pra acabar. Dito isso, bora para um rápido intervalo. Depois a gente volta com impressões ao dirigir. CBN Motor. Apresentação: César Uriani e Enzo Uriani. E não é que você falou que ia ser rápido, Cezão? Já estamos de volta aqui com o CBN Motor e já vamos falar, né, sobre o elefante na sala ali, né? Elefante na garagem. Na garagem. Estamos aqui com o GWM Raval H6, o que foi testado, inclusive, né? Sim. Mesmo carro que você usou nesse teste, para a gente começar o nosso novo quadro Impressões ao Dirigir. Cezão, vamos lá. Você testou o GWM Raval H6. Quais são aí as perspectivas? O que você achou do carro que você pode passar para os nossos ouvintes? Bom, legal, muito bacana a gente conseguir falar do carro que a gente testou, trazendo ele praticamente dentro do estúdio aqui. O que a gente precisa entender, né? A GWM foi uma dessas gigantes que chegou aqui junto aí com o BYD e daí por diante, já instalou fábrica no Brasil, né? O que pra gente é muito legal, geração de emprego, uma série de outras coisas. E no portfólio de produtos da GWM, inclusive, Enzo, no começo eu mesmo conversei com a GWM, porque todo mundo achava que a GWM só tinha carro elétrico, quando na verdade a GWM só tem um carro elétrico até o momento, que é o Ora. Depois os outros carros são híbridos e ela tem vários modelos de híbridos. Agora até diesel, né? Isso, e agora nas picapes, motores totalmente a combustão diesel.
Quando a gente fala dos híbridos, né, então você tem o Raval. O Raval, você tem ele em híbrido permanente, que significa o quê? Você não espeta ele na tomada. Você tem o motor a combustão, que ora ele traciona o carro e ora ele é um gerador que carrega a bateria do motor elétrico. Então, só para você ter uma ideia, nos dados que a gente tem do carro aqui, ele tem um motor 1.5 turbo, né? E ele tem um motor elétrico. Quando a gente pega a potência combinada, nós estamos falando de 243 cavalos e um carro, Enzo, que dá 54 quilogramas força, né? Então ele é um carro forte. E quando você testa o carro, você sente, né, de que ele consegue levar todo o peso do carro, mesmo carregado, com muita facilidade. Não é um carro manco, muito pelo contrário, né? Ele é um carro bem interessante de guiar. Você tem respostas de direção bastante precisas. É um carro que passou por uma recalibração de suspensão, porque ele tinha uma suspensão um pouco imprecisa, era um carro mais mole, estava mais adaptado, por exemplo, a um piso liso, como você tem numa China, por exemplo, e a hora que chega no Brasil, ele tem que se adaptar a um piso ruim, buracos, uma série de ondulações, e essa recalibração foi feita no carro. Ele é só tração dianteira, tá ok? Ele é um carro que impressiona muito pela parte de entretenimento que ele tem dentro do carro. Aliás, quando a gente fala das câmeras, ele é um carro que chama muito a atenção porque ele teve uma ideia genial, né? Que é você ver o seu carro como um avatar. Então você não perde. 360, né? É uma câmera 360. Então você vai, por exemplo, estacionar o carro. Uma coisa que eu achei muito interessante, desculpa, Cezão, ele até te fala quantos centímetros você tá do objeto. Exatamente. Então essas coisas, né, são bem interessantes. Ele vem com o pacote ADAS completo, né? Então todos os itens de segurança que você espera de um carro premium, ele também traz embarcado no carro, né? É um carro que, vamos pegar aqui os dados, por exemplo, de consumo, né? É um carro que faz 14,4, né, quilômetros, esse é o dado do Imetro, sempre gasolina, você não tem o Raval até o momento flex, ele sempre será gasolina, e no consumo rodoviário 11,8. E aí, quem ainda não está acostumado com a coisa da eletrificação, meio que assusta, né? Peraí, ele gasta mais na estrada e menos na cidade? Não era para ser o contrário? É que esse motor dele, o elétrico, ele vai te ajudar e vai entrar com muita frequência dentro da cidade. No anda e para, quando você acelera pouco. Então, se o motor elétrico entra, você não usa a combustão. Por isso, ele melhora o consumo dentro da cidade. Só que quando você vai para a estrada, quem mais é solicitado é o motor a combustão. E é por isso que ele faz um pouco mais de 14 na cidade e faz aí 11,8, quase 12 quilômetros por litro quando você vai para a estrada, né? Então, coisas que talvez as pessoas queiram saber. Se ele é um carro que ele tem muita depreciação, a gente foi atrás desse número, porque hoje com as entradas, né, Enzo, das chinesas que participam hoje fortemente do mercado, com carros bons, com carros com boa qualidade, muito se discute se o carro, na hora de vender, ele tem muita depreciação. E o estudo que a gente fez é que ele deprecia algo em torno de 18% a 20%, o que está realmente muito em linha, né, com o que acontece com os carros que a gente já está acostumado aqui. É até um pouco estável, né? Se a gente comparar Sim. com outros concorrentes dele, às vezes um híbrido aí plug-in, né? Às vezes Exatamente. vai depreciar mais. E o que as pessoas querem saber, eu tenho certeza, é que quanto custa, né, um Raval H6. Então vamos lá. A gente pegou os dados aqui, a gente busca na internet, né, do próprio site da montadora, e o número que a gente tem aqui é 223 mil, essa versão híbrida HEV, não é o plug-in. Tá ok? É aquele que você não precisa espetar na tomada. E com quem ele concorre? Bom, falando de preço, ele vai concorrer com o BYD Song Plus, que está 229, só que o BYD, ele é plug-in, ele você tem que espetar na tomada. Pode concorrer aí, falando de preço, a 225 mil com o Jeep Compass, né, o ST270, e esse não é híbrido, ele só é flex.
Um carro que tem uma motorização similar, né, que é uma HEV híbrido, e que aí sim está num preço bem atrativo, 200 mil, é o Toyota Corolla Cross XRV, que é também um HEV. A sugestão que eu dou para você é fazer um test drive, né, no Raval H6. Vê aí se ele cabe no seu bolso, se ele cabe no seu gosto, se ele cabe na sua rotina. É um carro que está, sem dúvida nenhuma, bem consolidado no Brasil hoje. E por que não também fazer um test drive nesses carros que eu sugeri como concorrência para você fazer uma boa escolha. Carro é um bem durável, né? Carro custa caro, então faça uma boa avaliação e eu espero que a gente tenha conseguido aí trazer algum conteúdo, alguma informação importante para você nesse nosso Impressão ao Dirigir, que você sempre terá aqui na Rádio CBN. E se ficou alguma dúvida sobre esse carro, como é que o pessoal interage com a gente, Enzo? É isso, Cezão. Não só se você tiver alguma dúvida, mas se você quiser deixar uma sugestão de próximos carros para a gente testar, pode ser aí dos mais populares, caminhonetes, SUVs, super esportivos. Quem sabe o pessoal da CBN não arranja aqui pra gente um super esportivo. É só mandar lá no @CBN Campinas ou então nas minhas redes sociais, @EnzoUrniani ou @Cesar Sabe Urniani. o que chegou para mim aqui? Estão querendo que a gente faça um test drive do BYD Dolphin Mini. Tá aí, um carro bem legal. Eu tenho uma impressão sobre o carro, mas eu queria pegar o novo. Sim. Porque o BYD Dolphin, né, o Mini, ele tinha uma suspensão traseira que arremessava muito e na versão 2026 isso foi ajustado. Então, a hora que a gente receber um BYD Mini aí 2026, a gente vai fazer um test drive, trazer aqui para você. É um carro que a gente sabe, né, que, por exemplo, motoristas de aplicativo estão curtindo muito esse carro porque economiza bastante combustível, estão tendo uma jornada bacana, legal, e a gente faz sim um test drive no BYD Mini Dolphin, quem mandou pra gente aqui, né? Depois se identifica melhor aqui e você faça como o nosso amigo diz pra gente que carro você gostaria de que a gente fizesse um test drive e trazesse pra você aqui nesse sabadão. É isso, bora pro intervalo? Agora. Até já. CBN Motor. Apresentação: Cesar Urniani e Enzo Urniani. Bom, e nesse sabadão retornamos aqui com o CBN Motor e o que vem agora, Enzo? Bom, agora vamos trazer aí algumas notícias do mundo automotivo, né, Cezão? E a primeira é repercutir as falas aí dos CEOs da Volkswagen. Pois é, tanto o CEO global, né, que é o Thomas Scheffer, e também o Ciro Possobon, que é o CEO do Brasil aqui. E eles falaram muito sobre a eletrificação de toda a linha de veículos, né, investimentos bilionários no Brasil, em busca por mais competitividade e qualidade. Exatamente. E uma fala que eu achei interessante aqui do CEO global, o Thomas Scheffer, é que ele afirmou que todo Volkswagen que for lançado a partir de 2026 será eletrificado. Isso significa que terão apenas carros elétricos ou apenas carros híbridos? Não. O que significa que cada novo modelo que for lançado a partir desse ano terá ao menos uma versão híbrida ou totalmente elétrica. Então, por exemplo, se o Terra fosse lançado em 2026, ele teria a versão a combustão, versão elétrica e versão híbrida. Ou seja, ampliando aí o portfólio de produto. Exatamente. E o consumidor escolhendo, né, que tipo de motorização, de matriz energética encaixa aí no dia a dia dele, né? O que chamou a atenção foi os investimentos no Brasil. A Volkswagen anunciou um plano de investimento total de 16 bilhões no Brasil e para agora, hein, até 2028. Volkswagen, que a gente sabe muito forte aqui no Brasil, globalmente também, mas nem tudo são flores. Ele também falou sobre desafios e principalmente a cadeia de suprimentos, né? Já faz algum tempo que a gente está falando sobre isso, principalmente a Volkswagen sentiu bastante essa questão da falta de chips semicondutores, que ainda é uma preocupação, e o CEO global expressou aí grande aversão a um cenário de desabastecimento no futuro. Ou seja, em resumo, as falas dos CEOs da Volkswagen para 2026 refletem uma transformação agressiva e em direção à eletrificação globalmente, com estratégia de investimento e produtos adaptados
para os mercados regionais como o Brasil e um foco renovado em eficiência e competitividade. É isso, Cezão. E aqui continuando com as notícias, informações e curiosidades sobre o mundo automotivo, eu queria falar para você uma coisa absurda. Então, vamos lá. Uma coisa absurda. A gente já sabe que o IPVA por si só acaba sendo algo absurdo por conta do valor, né? Do valor que a gente acaba pagando, às vezes, Sim. é um pouco acima, né? Mas eu queria saber de você se você sabe qual foi o maior IPVA em questão de valor pago no Brasil esse ano. Não faço a mínima ideia. 500 mil? Não foi nenhum dos seus carros? Não. Quem foi? sou eu para pagar Foi? 500 mil Só de pra IPVA? saber. Você tá maluco? Só pra saber. Você não me conhece, é meu filho, Ah, rapaz. é verdade. Eu acabei de lembrar os carros que você tem na garagem. Você sabe, Não é. você sabe minha dureza, mano? Cara, o IPVA mais caro do Brasil em 2026 superou R$ 1 milhão. Você tá de brincadeira. R$ 1 milhão Ah, e foi para uma LaFerrari. uma As LaFerrari. mais clássicas que tem aí, né? A LaFerrari. Pô, mas veja, quanto é que custa um carro desse, né? Porque se a gente pegar o IPVA, a porcentagem, ela é estadual. É isso que é duro no IPVA, né? Você já paga imposto quando compra o carro. Exatamente. Depois você paga imposto para usar o carro. E cada estado aplica uma porcentagem. Esse carro é da onde? Esse carro, aí que vem a questão, talvez, é do Distrito Federal. Então, não estamos falando nada, né? Quem tá aqui já foi embora. E acaba evidenciando, né? Como as alíquotas estaduais, como você falou, influenciam diretamente esse valor do imposto. Sim. Inclusive, eu queria perguntar aí para os nossos ouvintes, para quem tá no YouTube ou para quem tá vendo depois, o que você compraria com R$ 1 milhão? Só o valor que Pois esse é. cara pagou no IPVA. O que você compraria? Manda Pois pra é. gente. Isso é um absurdo, né, gente? Absurdo. Você imagina, se for São Paulo, 4%, faz a conta de quanto essa LaFerrari custa. Nós vamos desejar aí, né, vida longa e saúde pro dono dessa LaFerrari. Para nós, se o cara tá investindo em carro, o cara tá sendo feliz. E é isso que importa. O que não dá é ficar pagando tanto imposto assim, mas isso já é um outro assunto. Vamos agora para o quadro Pra Que Serve? Bora, Cezão, vamos seguir. E hoje, algo aí que eu já tive muita dúvida, né? Você já me explicou até quando eu fui tirar a carta ali, eu sempre perguntei pra você. E até hoje muita gente tem essas dúvidas, que é em relação ao start-stop. O que você pode falar para os nossos ouvintes em relação ao start-stop? Bom, primeiro é o seguinte, né? Tudo que a gente está fazendo aqui está aparecendo as imagens para vocês aí na tela, né? Então, o start-stop, tem gente que fala, é o botão liga e desliga. Sim, aquele botão é liga e desliga do motor. Mas existe o start-stop, que é quando você para o carro, nos carros mais modernos, e o motor desliga sozinho. É sobre esse start-stop que nós estamos falando, que inclusive você tem um botão para desabilitá-lo. E por que tem esse botão para desabilitar? Porque muita gente acha desconfortável o start-stop. Você acha desconfortável parar o carro, o motor desliga, tira o pé do freio ou começa a acelerar e ele liga? Olha, Cezão, eu me acostumei já, mas conheço muita gente que desliga. Acho que a maioria que eu conheço desliga, anda com ele desligado. O propósito dele é economizar combustível, ou seja, se o carro está parado, por que o motor tem que estar funcionando? Né? Eu brinco que você, quando está andando de bicicleta, você pedala. Mas quando você para a bicicleta, você continua pedalando? Não, né? Então você não gasta energia com o veículo parado. Uma outra vantagem dele é que ele torna mais coerente o quanto o carro rodou em quilometragem e quanto o motor trabalhou. Vou dar um exemplo. Como é que você troca o óleo do motor? Você troca por quilometragem a cada 10 mil quilômetros. Um carro que ele anda muito na cidade concorda que quando ele chegar a 10 mil quilômetros, o motor girou muito mais. Então, vamos fazer a seguinte analogia. A roda está girando, o motor está funcionando. A roda parou, o motor parou. Então, essa conta de quantos quilômetros e quanto o motor trabalhou, ela fica mais coerente. Pensando nisso, né, o computador de bordo do carro já faz essa conta. Tanto que tem carro que ele vai indicar para você trocar o óleo do motor com 7 mil. Se ele perceber que o uso é severo, é o uso do dia a dia na cidade e daí por diante. Mas aí
são carros mais tecnológicos que te trazem isso. Então, o Start-Stop tem isso como função. É para isso que ele serve. Mas a gente sabe que muita gente não gosta, muita gente desliga, muita gente se incomoda. Uma dúvida que o pessoal tem: estraga a bateria? A bateria do carro que tem Start-Stop é uma bateria reforçada. Ah, estraga motor de arranque? O motor de arranque do carro que tem Start-Stop, ele também é reforçado. E lembrando que a partida que ele dá não é igual à primeira partida que você dá de manhã. Essa realmente é muito pesada. Mas a partida que você tem no Start-Stop, na verdade, é o carro em stand-by. É uma partida 3 vezes mais leve que a partida normal. E aí, curtiu? Você quer saber para que serve alguma coisa do carro? Entre em contato com a gente como, Enzo? @CBN Campinas, @Enzo Urniani ou @César Urniani. Tamo junto. Bora fechar com uma diquinha de direção aqui? Agora. Hoje vamos falar sobre algo que tá no carro, acho que praticamente desde sempre, né? E muita gente esquece de olhar. Inclusive, vindo aqui pra rádio, a gente Pois é. presenciou várias fechadas, inclusive muito por conta das pessoas não saberem utilizar ou saberem regular o espelho retrovisor. Pois é, nós estamos a 15 quilômetros aqui da rádio, vindo para cá, a gente viu 3 fechados, aí já viu, né? Quando fecha, meu amigo, é barata voa, chama o pai que a mãe tá ruim, é aquela loucura danada, né? Tudo porque muitas vezes a pessoa nem olha para o espelho retrovisor. E quando vai olhar para o espelho retrovisor, ele não está bem regulado. Então vamos lá. Você anda num lugar onde tem muita moto, você tem que ficar atento. E usar o espelho retrovisor mais aberto. Veja o seguinte, quanto mais você estiver olhando da lateral do carro, menos você está enxergando da via. Então você que está aqui, né, ouvindo a CBN, o CBN Motor, você está fazendo isso dirigindo um carro? Então faz o seguinte, olha para o seu espelho retrovisor. Você está vendo a tua lateral, a maçaneta? Abre um pouco mais o espelho. Talvez você vai enxergar uma motocicleta que você não estava vendo porque estava dentro do seu ponto cego, né? Há uma pesquisa nos Estados Unidos que 60% dos acidentes acontecem porque alguém não viu o outro. Então, os espelhos retrovisores, eles são aí protagonistas para que você consiga ter uma direção mais eficiente, Enzo. É isso, Cezão. E chegamos ao fim. Que aula! Aqui finalizando o nosso primeiro episódio do CBN Motor. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Obrigado você também que acompanhou aqui a gente. Bora para os próximos. Bora para o próximo programa. Sábado que vem estamos aqui. Quem não assistiu, convida para assistir nas redes sociais, nas minhas redes sociais. Está no meu YouTube, está no YouTube da Rádio CBN e vários cortes estarão aí pelo Instagram. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um ótimo sábado, um domingo abençoado. Valeu! Valeu, até mais. CBN Motor. Apresentação: César Urniani e Enzo Urniani.